Fala, minha amiga, meu amigo do mercado financeiro. Olha, eu de novo aqui na nossa série Desbravando o Mercado Financeiro, sempre conversando com os maiores profissionais da assessoria, os maiores escritórios. E hoje não seria diferente. Eu estou aqui com Igor Dantas, do Grupo Critéria, um dos maiores escritórios de assessoria do Brasil, com sede em São Paulo, com filiais em Curitiba. Inclusive, hoje o Igor está aqui com a gente no Espaço XP, aqui em Curitiba. Chique, hein? Coisa mais linda do mundo. Então, você que estiver passando aqui por Curitiba, vale a pena visitar. Então, vamos falar de assessoria, vamos falar de entrar na carreira de assessor, começar como assessor, o que fazer, o que não fazer, tudo isso nesse episódio do Desbravando o Mercado Financeiro. Então, vamos lá, estou aqui com o Igor. Igor, meu querido, prazer, muito obrigado pelo tempo. O tempo do assessor, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, o tempo do assessor é valiosíssimo. O Igor poderia estar agora com o cliente em um evento, fazendo material para rede social, marketing digital, e ele despendeu o tempo dele para conversar com a gente. O Igor que é advogado, né? Advogado. Os advogados vão dominar o mundo, ou pelo menos o mercado financeiro. Advogado, engenheiro, você, repito, né? Que tem muita gente que quer migrar de carreira. O advogado e o engenheiro é bem-vindo aqui com a gente, hein? Bem-vindo. Tanto que o Igor tá aí, né? Igor, assessor desde 2018? Desde 2018, quando eu tirei Ancor, igual o pessoal que está estudando aí pro curso, se preparando. Pô, Alexandre, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui no Espaço XP com você para contar um pouquinho da nossa trajetória, do grupo e da entrada que os profissionais podem ter no mercado financeiro, sim. O advogado que tem um perfil mais comercial, o engenheiro que tem um perfil mais técnico, entre outros profissionais que podem estar entrando aí na XP. Porque o advogado, ele tem uma similaridade com o assessor. O advogado começa com zero cliente. Zero cliente. Então, o advogado, de uma forma ou de outra, ele é bem similar ao assessor, que tem que começar construindo a sua carteira de clientes. É óbvio que na assessoria isso é até mais fácil. No direito, ele tem ramos específicos, não existe o advogado geral, né? Geralmente ele se torna específico em uma área, mas tem essa similaridade. A gente vem conversando com muitos assessores, né? E cada assessor tem uma maneira de trabalhar. O Igor daqui a pouco vai contar a maneira que ele se sente mais à vontade, que eu gosto que isso venha à tona, porque todo mundo que está assistindo a gente, ele quer saber a melhor maneira de se trabalhar, quer saber aquilo que é melhor para ele. Se é trabalhar em casa, se é trabalhar no escritório, se é viajando. E o Igor daqui a pouco vai contar para a gente o método dele. Que, aliás, o Grupo Critéria, ele dá uma certa liberdade para os assessores, né? Daqui a pouco eu também vou tocar nesse assunto. Mas, Igor, hoje você se sente mais à vontade tratando o cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica? Você se especializou, se tornou mais técnico nos produtos? Você se tornou mais técnico na parte comercial? Como você se enxerga como assessor hoje? Porque o assessor ele fica naquela dúvida, né? Pô, mas eu preciso conhecer todos os produtos? Tá, mas eu nunca trabalhei na área comercial. E o que eu faço agora? É uma mescla dos dois, né? Você hoje, você é mais técnico ou muito mais comercial? Hoje eu tenho a liberdade mais de ser comercial e eu acredito que todo assessor que está começando a carreira, todo assessor que está buscando um crescimento no mercado financeiro, ele tem que buscar ter uma boa rede de relacionamento. Porque muitas vezes a pessoa quer entrar na carreira de assessor, especificamente, com um pensamento um pouco mais técnico. E muitas vezes ele seria um ótimo analista em outro lugar, uma gestora, na própria XP Asset, que é uma excelente gestora, ou em outras gestoras do mercado. Mas no ramo de assessoria, por mais que a prioridade não seja ser técnico, o comercial exige um background, exige um back-office também, né, a turma que fica no escritório, para te assessorar. Então, se você já está numa estrutura que tenha selo de eficiência em renda variável, que tenha vários selos de eficiência técnica, você não precisa ser extremamente técnico. Obviamente, você tem que ter essa estrutura, não adianta você ter liberdade sem responsabilidade, né? Mas você não precisa ser focado no técnico. Você tem que ter uma boa rede de relacionamento e atender bem. Atender bem, buscar ter um NPS alto,
A gente tem orgulho de falar que a gente tem um NPS acima de 90, que é um NPS muito alto, maior que o do Itaú, que é o maior banco da América Latina. A gente é muito focado em atender bem. E para atender bem não adianta ser só técnico, você tem que ser comercial, tem que entender a dor do cliente, tem que ter empatia pelo cliente, se colocar no lugar do cliente. E a Critéria dá essa liberdade para a gente, né? A Critéria deixa um time de back-office muito forte para a gente estar na rua, gastando sola de sapato, encontrando o cliente, apertando a mão do cliente. Mas você sabe o que eu acho? Eu aprendi também, a gente frequentando muito escritório, tratando muito com assessor, eu acho que a parte técnica, tem muita gente que tira Ancor e depois quer tirar um monte de certificações. Aí eu já falo que não é para fazer isso. Tem que se preocupar em construir uma boa carteira. Só que eu acho que quando a menina, quando o rapaz, ele domina 100% os produtos e ele o cliente pergunta, ele vai, é isso, é isso, é isso. Eu acho que isso passa uma credibilidade. Só que a maioria das pessoas acaba errando o caminho. Elas querem, porque passaram na prova da Ancor, porque estão ali começando, elas querem partir para o lado técnico. Com o tempo isso vai acontecer, só que eu gosto da propriedade que você dominar o assunto passa, não gaguejar. E outra coisa, você falou de encontrar oportunidade. Minimamente ele só encontra oportunidade se ele entender também dos produtos, né? Então vamos lá, ele está olhando ali, está falando, olha, aqui não sei não se não cabe um CRI, hein? Não sei não se não cabe uma antecipação aqui de recebíveis. Por isso que eu gosto muito. Tanto que no MBA em assessoria, a gente divide o MBA mais ou menos óbvio, 3/3. O primeiro terço é bastante produto. Bastante para que quando ele converse com o cliente, ele entenda as dores do cliente. E aí, basicamente, 2/3 da parte de prospecção. Então, daria ali 60 e pouco, 30 e pouco. Você falou do NPS. Deixa eu te perguntar. Tem que atender meio cliente. A gente está numa área comercial. Se o cliente te liga sábado à noite, você atende? Isso é uma parte muito importante da área comercial, né? A minha esposa, ela sabe que eu vivo pela minha empresa e que a empresa vive por mim. Então, muitas vezes, um médico, por exemplo, pode estar em São Paulo, aquela loucura, saiu na Faria Lima, ele é curitibano, não se tocou que em São Paulo a logística ali de violência é diferente e roubam o celular dele. E a mulher dele me liga, desesperada. Igor, pelo amor de Deus, bloqueia a conta dele da XP. A gente tem que abrir o hub ou pedir para alguém, e a gente trabalha muito em time na Critéria. Isso é muito interessante. Às vezes eu não vou estar apto a fazer alguma operação, porque eu vou estar cuidando da minha filha, eu vou estar, às vezes, num evento. Então eu peço para alguém, essa pessoa, se estiver em casa, se estiver com o computador à disposição, consegue solucionar o problema. Então, dentro da profissão, agente autônomo de investimento, então é bom a gente sempre lembrar, né, que a profissão do assessor é autônomo, você tem que fazer um pouco a mais que o CLT está fazendo. Então, qual que é a cabeça do cliente? Pô, se eu tenho meu dinheiro lá no banco, que é aquela instituição, que eu vou ali, tomo um cafezinho, faço o arroz com feijão bem feito, às vezes não tão bem feito assim, mas faço meu dia a dia ali no banco, por que eu vou mandar meu dinheiro para a XP? E é aí que o agente autônomo tem que se destacar. Se ele não tiver uma assessoria de disponibilidade, tiver uma assessoria técnica, tiver uma transparência, e a gente estava falando do NPS, né? O NPS não é só você ter essa qualificação técnica, é você também não ter uma má fé com o cliente. Então, tirar os conflitos de interesse. A XP tem feito isso muito bem com o modelo de FII fixo, né, que está abrangendo muito essa transparência. E, Alexandre, você comentou sobre a XP Educação, sobre os cursos. Uma coisa que eu acho que o assessor tem que fazer também é sempre revisitar a Universidade XP. A Universidade XP sempre está mudando. E hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava ali na plataforma da Universidade XP com a Melver, eu vi uma trilha ali de Financial Planning que eu resolvi dar uma assistida. Assistindo a trilha de Financial Planning, eu falei, cara, tem um médico que eu atendo ali num hospital aqui em Curitiba, que ele estava se perguntando a idade exata que ele vai se aposentar, e com o Financial Planning da Universidade XP eu consegui sanar essa dúvida. Então, igual, até fui um pouco além, peço desculpas, mas além de atender bem, atender com disponibilidade, a gente tem que ter boa fé com o nosso cliente final. Ah, claro, não tem jeito. Primeiro, o cliente sempre. Sabe, quando a gente começa a treinar assessor, óbvio, o assessor ele tá ali, ele tá migrando, a pessoa tá migrando de carreira, quer saber quanto ganha, e aí ela começa a entender como cada produto remunera, e a gente tem que ficar
sempre em cima dizendo, olha, primeiro é o cliente. No começo você tem até uma remuneração menor, óbvio, tem uma curva de aprendizado grande, só que assim, para dormir tranquilo tem que ser primeiro o cliente. E o FII fixo é o que dá mais essa segurança. A gente espera que até 2026, creio eu, a gente está falando aqui hoje, 2024, em 1 ano e meio, o FII fixo ele comece a chegar a 30%, 40%. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso porque tira tudo isso. Hoje, tudo isso acaba. Minha base está em 70% de FII fixo atualmente. É mesmo? 70%. Saiu o ranking ontem, né, da Critéria, da própria Critéria. Sou o maior locador de FII fixo hoje do escritório, com orgulho assim exorbitante, porque eu acho que esse movimento de transparência, que a XP está sendo pioneira mais uma vez, né? A XP ela sempre vai trazendo as coisas antes. E é um modelo que lá nos Estados Unidos funciona muito bem, né? Charles Schwab, os financial advisors sempre fazem um modelo de FII fixo muito bom, buscando essa transparência, esse crescimento em conjunto com o seu cliente. Né? Tem um ponto que é interessante. O cliente, quando não, no modelo de tradicional, ele não enxerga nenhum débito em conta da assessoria. Então ele está lá na conta dele, a assessoria para ele é como se fosse gratuita, embora não seja, porque o assessor é remunerado pela distribuição dos produtos, etc. Só que quando ele começa um banho de sangue na bolsa, por exemplo, como foi a pandemia, quando ele observa perdas e começa a olhar débito na conta dele de assessoria, aí ele já começa a ter questionamentos. Então, ó, eu estou perdendo, ainda tenho que pagar. Então, eu acho que esse é um desafio para quem não entende. O FII fixo, então, é um débito na conta do cliente de uma parte do patrimônio que isenta o assessor e a instituição e o escritório de qualquer conflito de interesse. Então, independentemente do que acontecer, o assessor sempre vai buscar o melhor para o cliente, porque ele já tem ali uma remuneração fixa para receber do cliente. Perfeito. Agora, você encontra essa dificuldade? Você vai falar para o cliente, você vai falar, ó, você vai ter um débito na sua conta, tal. Como é que está esse panorama? O que eles estão achando? Excelente pergunta, e eu acho que o Grupo Critéria hoje trouxe muito suporte nesse sentido. Por quê? Não adianta nada eu sentar com um cliente que está investindo num CDB do banco ABC lá, rendendo 102% do CDI, e eu cobrar uma taxa se eu não tiver um serviço agregado, correto? Agora, a partir do momento que você faz parte de um grupo, que tem mais de 10 bi de capital administrado, que é sólido, que dentro do comitê do grupo tem um comitê de alocação, que tem um cuidado para estudar cada emissor, que está na plataforma, tem um comitê de bolsa, que vê eventualmente uma estruturada, uma defesa. Existe formas de você ganhar dinheiro na bolsa com a bolsa em queda. Muitas vezes as pessoas esquecem isso. Então, tem proteção, posições vendidas, entre outros termos técnicos que a gente podia ficar horas falando aqui. Mas quando a empresa tem essa estrutura, tem uma boutique dentro dela que vai ver planejamento sucessório com um advogado e não com um vendedor de seguro, que vai ver uma parte, por exemplo, de contabilidade, que o contador, às vezes, do cliente não é especialista em renda variável, ele não é obrigado a ser. Mas se a gente pagar um contador interno para ajudar o contador do cliente, pô, maravilhoso, tem um segundo serviço. Então, eu acredito que quando o cliente vê o débito, ele tem que ter um serviço. E quando o cliente não vê débito nenhum, é muito complicado. Por quê? Quando você não sabe quanto custa o serviço, muito provavelmente você é o produto. Então, você tem que sim ter essa transparência dos assessores. Você tem sim que questionar. E os assessores que estão aí fazendo curso, se formando, saibam que o mercado está evoluindo. Então, a XP trouxe para a gente ferramentas de FII-Base, FII fixo, né? A gente tem hoje vários serviços que a gente pode prestar para um cliente. A Critéria é muito legal porque ela deu a liberdade para a gente escolher se a gente vai fazer o FII fixo ou não. Então, ela nunca chegou na gente e falou assim, ó, você tem meta para colocar o FII fixo. Eu conversei com os meus sócios, falei, ó, seguinte, vou começar a trabalhar o FII fixo, que eu acredito que é um modelo de transparência. Os clientes que não quiserem, têm a liberdade, o cliente sempre em primeiro lugar. Alexandre, você falou muito bem, cliente em primeiro lugar. E aí a gente viu que esse movimento está tendo adesão. Mas ela está tendo adesão por um motivo, porque está tendo serviço. Se você não tem serviço e cobra, aí complica. O cliente não vai ver valor agregado. Agora, se você é bom, consegue diminuir o imposto de um cliente, às vezes um cliente pessoa física está só no CDB e fundo no banco.
E aí ele vê o Come Cotas lá no banco, você consegue tirar isso através de ativos isentos, que a XP tem uma plataforma incrível, você consegue mostrar esse serviço de alocação, mostrar esse serviço de renda variável, mostrar esse serviço de contabilidade, mostrar esse serviço de planejamento acessório, mostrar um serviço de um IB eventualmente, então trazer uma operação estruturada junto com a XP para a empresa, do seu cliente. O cliente vai olhar e falar assim, cara, esse cara não é só um cara vendedor de produto, ele é o cara que me atende 360 graus, ele atende minha família, ele atende minha esposa, atende meus filhos, ele vai estar comigo anos e anos. E aí onde o assessor cresce. Não é quando ele vai vender um produto, vender um ativo A, B, C. É quando ele vai ter um serviço de assessoria em volta da família, em volta do seu cliente. Bom, e o grupo Critéria? A gente já sabe, e é de conhecimento geral, de que o atendimento é um dos mais altos da rede. Mas fora o atendimento, o grupo também é forte na parte de investimentos internacionais, né? E na parte de renda variável. Isso, a gente está no ranking da XP dos dois âmbitos, tanto em offshore, que é a parte internacional, a XP global, e tanto com a XP US também, e a gente está no ranking de renda variável. Sim. E hoje em dia a demanda por investimentos no exterior, ela vem crescendo, ou vocês tomaram a iniciativa de começar a dolarizar um pedaço da carteira do cliente? Isso virou parece que quase um senso comum, né? Perfeito. É um senso comum e eu acho que é um bom necessário. Existe mal necessário, existe bom necessário. Eu acho que é um bom necessário. Por quê? Pô, Alexandre, você gosta de vinho? Um pouco. Come pão? Como? Pãozinho no café da manhã? O trigo é importado. Então, o seu dia a dia tem dólar em tudo. Você tem algum celular, se for Samsung, iPhone, provavelmente é alguma marca internacional. O celular é dolarizado. Então, o nosso dia a dia é dolarizado. E aí a gente, na pandemia, então um pouco antes da eleição, um pouco antes desse movimento, dessa alta do dólar recente, na pandemia a gente conversou com o nosso head de offshore hoje, que estava fora do país, então a gente trouxe uma pessoa dos Estados Unidos para dentro da Critéria. A gente não fez o processo inverso de pegar uma pessoa daqui e mandar para lá para aprender. A gente foi buscar fora de casa. A Critéria tem muito esse caráter de buscar pessoas já qualificadas para trazer e não formar dentro de casa. É um perfil que a gente achou com mais técnico, com mais facilidade. É um pouco mais caro, mas vale muito a pena. É diferente. Mas vale muito a pena. E o Rafael Wurzman, que veio de Nova York, estava lá fora tocando a parte de offshore, veio para o Brasil com uma experiência muito boa, tanto em bonds, equities, ETFs lá fora, e ele trouxe a experiência para dentro da Critéria. De lá para cá, a gente veio muito focado em educação financeira. Fazer eventos para falar de offshore, fazer eventos para falar um pouquinho sobre a relação de dólar mais uma taxa percentual, como um bond paga, marcação a mercado, que antes não tinha no Brasil, só tinha lá fora. A gente foi um pouquinho pioneiro nisso e começou a falar. Então, nesse sentido, a Critéria deu um arcabouço aí para a gente avançar muito como assessor. Porque a função do assessor num deal desse, muitas vezes não é estudar se o ETF da BlackRock está pagando XYZ, mas é trazer o cliente para entender isso no nosso comitê de offshore, né? Com o nosso head offshore, com a nossa equipe. Então, a Critéria, eu acredito que ela foi pioneira nesse sentido, então a gente não esperou a eleição, a gente compra guarda-chuva quando está no sol, né? Não compra quando está na chuva. E a parte de renda variável, a gente tem uma mesa muito independente. O que é uma mesa independente, né? É uma mesa que direto está em contato com a XP para entender os research que a XP produz, está em contato com a mesa de renda variável da própria XP, então não é o assessor que vai buscar a mesa de renda variável da XP, a gente tem um serviço que já entrega algo mais pronto para o assessor. Então, às vezes, uma lâmina de uma operação, exemplo, uma fence, buscando proteção em BOVA. O assessor não tem que montar lá na Bloomberg com as opções. A gente já entrega pronto. Sim. E entregar pronto para o assessor ajuda ele a ter mais tempo de sobra, para ficar mais tempo na rua, para fazer mais relacionamento, para captar mais, formar a própria carteira dele. Era nesse ponto que eu ia tocar. O grupo, ele é pioneiro e diferente em algumas coisas, como você já trouxe aqui. O FII fixo, o procedimento de trazer profissionais e não formar. Parece também que a maneira que vocês trabalham, ela é um pouco diversa, um pouco diferente do que a maioria dos escritórios. Porque a gente está falando agora com o público aqui, que muita gente está interessado na assessoria. Muita gente está buscando migrar de carreira. E a gente recebe muita pergunta sobre método de trabalho. Mas dá para trabalhar em casa? Como é que é? Eu tenho que ir em evento, rede social.
como o Grupo Critéria faz? Como ele conduz o assessor na parte de prospecção, principalmente? Muito legal. A gente tem um lema de liberdade dentro do escritório, mas com responsabilidade. Então a gente tem um crivo de alocação, a gente tem muitas responsabilidades dentro do escritório, mas o assessor ele tem a liberdade de atuar onde ele estiver. A própria filial aqui de Curitiba, a gente tem alguns assessores que quase não vêm para o escritório. Um assessor, por exemplo, mora em Concórdia, interior de Santa Catarina. Ele tem apartamento aqui, a namorada mora aqui, ele fica indo e vindo, mas ele vem para o escritório eventualmente uma vez cada 2 meses, 3 meses. Isso acontece, a rede de relacionamento dele é de Concórdia. Os pais são de Concórdia, são empresários antigos lá, conhece muita gente. Ele capta muito bem lá, fecha muito seguro lá, fecha muito planejamento sucessório lá. Ele faz grandes ofertas lá, já fez a operação com o mercado de capitais lá. Para que eu vou ficar pedindo para ele ficar trancado no nosso escritório, sendo que ele não faz relacionamentos dentro do nosso escritório? Ele vai lá cuidar da minha conta, que já está na critéria? Então, assim, não faz muito sentido. Então, a gente dá essa liberdade, porém com responsabilidade, né? A gente pede resultado, a gente pede também uma captação interessante. A gente hoje joga muito em time. Então, eu sou um dos assessores, eu sou o assessor mais antigo aqui de Curitiba, inclusive. Os assessores mais novos geralmente podem sentar do meu lado e a gente fazer reunião junto. Então, vamos prospectar esse cliente. Como você acabou de passar na Ancor, eu vou tocar a reunião 90%. Você me apresenta para o cliente, eu toco 90%. Depois de 20 reuniões juntos, agora vamos fazer um 40-60. Você faz 40, faço 60. Depois de 30 reuniões juntos, 100% você. Depois a gente passa o feedback e aí a gente vai conversando. Então, assim, a gente joga muito em equipe. Não à toa, isso trouxe um resultado para a gente, que a gente tem o top 2 atualmente da XP Brasil, né, do B2B, que é o Raul. O Raul, ele quase não vai para o escritório, ele tem uma casa no interior, em Tupi Paulista, que ele adora agro, e ele fez uma casa com um sítio, com uma baita de uma estrutura lá, que ele fica perto dos filhinhos deles pequenos, uma cidade sem trânsito, e ele vai eventualmente para o escritório de São Paulo, e ele é top 2 hoje, né? Então, o resultado aconteceu. A gente tem, dentro do top 100, 5 assessores. Então, a gente é uma máquina de fazer bons assessores. No top 100 vocês têm? 5 assessores. 5? 5 assessores. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: o Grupo Critéria está expandindo? Está expandindo, a gente está expandindo, estamos contratando. Em Curitiba a gente tem 19 vagas comerciais. Curitiba a gente tem 19 vagas comerciais. Tem bastante cadeira para vocês lá, eu acho que quem tiver, pode procurar no LinkedIn, pode procurar nas redes sociais. A gente tem esse modelo muito independente, um assunto que vem muito à tona, né, sobre home office agora, né? O home office. A gente tem assessores de home office que produzem super bem, que captam mês a mês, que geram sua receita, porque eu acredito que cada cidadão tem suas próprias demandas financeiras, né? Eu tenho minhas contas para pagar. Se eu ficar em casa o dia inteiro vendo Netflix, as contas não vão ser pagas sozinhas, né? Eu tenho que produzir, tenho que captar, tem que ser uma referência, e a gente busca profissionais que busquem ser referências de forma transparente e esforçada. Sim, o Igor falou sobre a Critéria se expandir. Então, eu vou pedir até para a produção colocar o nome do Igor e o Grupo Critéria, para vocês não esquecerem. Procurou no LinkedIn e acha. E mesmo assim, telefonando, ligando para a filial aqui de Curitiba também da Jô. Filial, pode colocar meu e-mail também, por gentileza. Espetacular. E aí você, que é aqui da Praça de Curitiba, que a gente está falando aqui do Espaço XP em Curitiba, espetaculoso, bonito, tá novinho, você também pode passar aqui para tomar um café, mas se você quiser entrar em contato com o Grupo Critéria, falar com o pessoal, falar com o Igor, tá liberado, porque o grupo está se expandindo e está precisando de assessores. Você que não passou na prova da Ancor ainda, está com a gente. E assim, SDR, dá para entrar lá sem Ancor ou só passando no Ancor? A gente só contrata com Ancor. Só com Ancor? Só com Ancor. Então você que está aí às vésperas de passar na prova do Ancor, pode entrar em contato com o grupo, tá todo mundo de braços abertos, tá? Igor, querido, agradeço a presença, agradeço pelo seu tempo, porque o tempo dele é valioso. O assessor está na rua, o assessor está prospectando, está em evento, e sempre é muito legal falar com o pessoal da assessoria, porque eles estão ali, largando o ganha-pão deles para dar essa palhinha para a gente e para ajudar você que está assistindo a gente aqui na nossa série Desbravando o Mercado Financeiro. Então, a gente se vê no próximo episódio.